ex-ministro, Pronto, dona Eva. Se não puder ser também, tá? gente, Qualquer coisa eu tô aqui do lado, é só me chamar. Tá? Gente, vamos desligar, diminuir só os microfones. Também é muito bom estar com o meu colega, né, meu amigo, o professor adjunto do Departamento de Medicina Preventiva, membro do LASCO, que nem eu aqui, né, da Escola de Medicina, ex-ministro, né? Mas é um misto, porque ao mesmo tempo que tem uma alegria da gente poder fazer isso, poder escutar vocês, por outro lado, como a maioria, a grande maioria dos brasileiros e das brasileiras, nos entra uma grande tristeza, né, pelo número de pessoas, de vidas que nós estamos perdendo. Não dá para não falar disso. Não dá para a gente naturalizar, né, algo que a gente sabe que não precisava ser assim. Nós sabemos disso, né? Eu acho que talvez isso é que nos doa mais, né? Nós temos um sistema único de saúde forte, potente, tem lá seus problemas, mas que numa situação, vamos dizer, normal, se é que dá para chamar de normal, o SUS estaria dando respostas efetivas, concretas, atuantes para a população brasileira. E ainda bem que a gente tem o SUS, mesmo a gente não tendo a tão importante coordenação central, federal do Ministério da Saúde na questão do Sistema Único de Saúde. Então, eu faço aqui o meu misto de alegria de receber todos vocês que estão aqui, além dos nossos convidados, mas também emprestar toda a minha solidariedade, o meu amor, o meu carinho para as pessoas que a gente perdeu, né? Amigos, irmãos, gente que a gente conhece, gente que a gente não conhece, mas que a gente sabe que tem um irmão, um amor, alguém assim. Então, sem mais delongas, como diria o meu pai, eu vou passar para o Alexandre Padilha, novamente te agradecer, Padilha, por você estar aqui conosco, saiba que é muito, muito bom. Essa também é sua casa, tá? O Laboratório de Saúde Coletiva e o Departamento de Medicina Preventiva é sua casa também. Muito obrigada, querido. E a gente está louco de vontade de escutar aí as tuas considerações, o que você tem para contar para nós nesse momento que é vacina para todos, para todas, já. Né? Vamos lá, Alexandre. Vamos lá, Padilha. Muito obrigado, professora. Saudar todo mundo aqui, em nome do meu querido amigo, grande colega Arthur Quioro, com quem eu tive a honra aí da gente dividir, vamos continuar dividindo sonhos e lutas e esforço de produção do conhecimento sobre o SUS. Para mim é uma grande honra estar junto aqui com o Laboratório de Saúde Coletiva da Unifesp. Tá uma grande honra e uma grande oportunidade de estar aqui com vocês, conversando, dialogando sobre esse momento muito difícil que nós estamos vivendo, de fato, né, professora Rose? Brasil. Ontem me perguntaram, né, se eu imaginava que era um cenário muito exagerado, né? Aquilo que o professor Arthur Quioro previu na semana passada de um cenário possível do Brasil chegar a 500 mil mortes confirmadas pela Covid-19. Perguntar na entrevista, eu disse: qualquer cenário exagerado é menor do que os exageros da irresponsabilidade do governo Bolsonaro nesse país. Eu não achava que a gente chegaria a 100 mil mortes em 2020 e chegamos a 200 mil mortes em 2020 e concordo exatamente com o que o Arthur fala, que se o Brasil continuar com a postura atual, a falta de coordenação nas ações, a ausência de uma mensagem pública mais efetiva em relação à pandemia, né, o conflito que está acontecendo e as opções do atual governo, nós sim chegaremos a 500 mil mortes confirmadas por Covid-19 até o final desse ano. Né? No Brasil, a gente vive uma tempestade perfeita, né, para essa tragédia, que, de um lado, é a postura, e aí não é só do presidente da República, é lógico que ele que lidera isso, mas existe um movimento bolsonarista no país que não só
gera conflito em relação à mensagem pública, mas também cria obstáculos para quem quer se contrapor a essa política, né? Existe um movimento político, social, cultural, que eu vou chamar aqui do bolsonarismo, né? Que tomou conta, por exemplo, das nossas instituições médicas. É impressionante a quantidade de colegas médicos e médicas que prescrevem medicações que até eles sabem que não tem eficácia, mas é um ato de desresponsabilização. Eu estou deputado, mas continuo acompanhando meus alunos nos atendimentos nas unidades básicas de saúde, no hospital, continuo acompanhando e já ouvi vários, né, colegas médicos comentarem isso. Eu sei que não presta, não serve para nada, pode até ter risco, mas se eu não prescrever, o paciente vai entrar com um processo contra mim, vai me questionar, né? Então, mobiliza segmentos importantes da área da saúde, mobiliza segmentos do Ministério Público, do Judiciário, né? A gente acompanhou toda a ousadia e a coragem do prefeito Edinho, de Araraquara, cidade do interior de São Paulo, de ter anunciado o chamado lockdown, as restrições de circulação na cidade, e enfrentou a ação do Ministério Público, do Judiciário, querendo reabrir os serviços, querendo reabrir atividades econômicas, exigindo que fossem reabertos os shoppings, academias. Né? A gente vê, né, o conflito político que os atores que tomam tais decisões. Essa noite, uma cidade de Olímpia, aqui no interior de São Paulo, foi incendiado um prédio onde funciona um jornal independente, da postura independente de Olímpia, que estava fazendo uma campanha pública na cidade em defesa das restrições da circulação na cidade, do chamado fechamento total, tranca tudo, lockdown, que seja o nome, que foi incendiado, sofreu um ataque violento no jornal, né? Então, você tem uma primeira variável essa, né? Que no Brasil, lógico que essa variável de movimentos anti-ciência, de negacionismo, ou de movimentos anti as medidas de restrição, a gente viu na Europa, a gente viu nos Estados Unidos, né? Vimos aqui na América Latina um conjunto de manifestações contra o uso de máscaras, a favor, né, retomar atividades, contra qualquer fechamento, mas aqui no Brasil ela ganha contornos, acho, muito específicos, tanto pela liderança do presidente da República, que não é pouca coisa, né, o papel que tem o chefe de governo e o chefe de Estado em relação a isso, mas também penetrou em um conjunto de instituições do Estado brasileiro que tem um papel decisivo na condução da pandemia como essa. Então, essa é uma variável que não é pequena, né? A segunda variável, que tem a ver com o nosso diálogo aqui do Vacina para Todos, que é a lentidão do nosso programa de vacinação, e é uma lentidão que está motivada por uma decisão política muito clara do governo federal. Quando a gente teve a pandemia do H1N1, da gripe suína, eu era ministro na época, ministro da coordenação política de governo, o ministro da Saúde era o ministro Temporão, e a gente sabe que era um momento difícil de conseguir vacina no Brasil. Não foi fácil para se conseguir vacina no Brasil, porque você tinha, né, era mais rápida a adaptação da vacina do que a gente tinha da vacina dos vírus influenza e para-influenza, mas você tinha uma grande concentração nos países do hemisfério norte, nos países ricos, de quererem naquele momento, né, tá em primeiro lugar na fila, não tinha quebra de patente, não tinha licença compulsória naquele momento, e não foi fácil para o Brasil trazer vacina, não foi fácil, foi uma construção difícil, política, a gente tinha a oportunidade de poder adaptar a vacina que nós já tínhamos na época e fazer uma grande transferência de tecnologia, no caso da indústria multinacional francesa, para o Instituto Butantan, inclusive uma plataforma tecnológica que apoiou o desenvolvimento da vacina da Covid-19 nesse momento, sobretudo a produção da vacina da Covid-19 nesse momento, né? As plataformas do Instituto Butantan, que são um apoio para a produção da vacina da Covid-19 no Butantan,
essa transferência de tecnologia da vacina H1N1 aconteceu em 2009, 2010, terminou em 2012 a transferência total, e a vacina do HPV, que foi em 2013 que a gente começou, 2014 incorporou no SUS, o Arthur fez a campanha de vacinação em 2014, a transferência de tecnologia terminou aí, era 3 a 5 anos de transferência de tecnologia, está terminando nesse momento, no final de 2019. Né? Mas não era fácil conseguir trazer vacina para o Brasil, foi uma luta, conseguimos, fizemos um programa. O Brasil foi o país que mais vacinou o Sistema Nacional Público naquele momento. A indicação da vacina da H1N1 tinha uma indicação mais restrita aos grupos prioritários, né, por conta do que era o poder de eficácia dela naquele momento. Ela tinha um poder muito maior de impedir mortes, impedir internações, impedir casos graves do que bloquear a transmissão. A gente vacinou mais de 80 milhões de pessoas em 3 meses, mas foi uma grande luta, não era fácil, porque as vacinas estavam concentradas nos países do hemisfério norte. Nesse momento também, só que o Brasil tinha uma diferença nesse momento. Nós éramos, né, quando começaram a desenvolver as primeiras vacinas, e continuamos sendo, um dos epicentros da pandemia. Então, todo mundo tinha interesse de trazer a vacina, desenvolver a vacina da Covid-19, aproveitar o Brasil como campo de testes, estudo de fase 3, né? Trazer para cá. Isso aconteceu em maio, junho, a Unifesp participou, por exemplo, da parceria construída da Fiocruz com a AstraZeneca, exatamente porque o Brasil era um campo fértil, bastante atrativo, primeiro de avaliação dos estudos de fase 3, que se consegue resultados mais rápidos se você faz esse estudo no local de alta exposição, e porque a tradição do nosso Programa Nacional de Imunização dá uma espécie de cartão de visitas para outros países do mundo se incorporam a vacina aqui. Então, tinha muito interesse do conjunto dos produtores mundiais de vacina de trazer a vacina do Brasil, avaliar a eficácia da vacina aqui no Brasil, desenvolver junto. Então, a AstraZeneca, que firmou a parceria com a Unifesp com a Fundação Oswaldo Cruz, a própria Sinovac, que fez a parceria com o Instituto Butantan, essa Sputnik V ofereceu numa reunião em junho, a gente fez a reunião lá no Congresso Nacional, audiência pública, todo mundo participou. Naquele momento, era o Instituto de Tecnologia Pública, o Instituto Público, o TecPar, o Instituto Público do Paraná, que se ofereceu para fazer a parceria, depois interromper essa parceria, e o governo não se mexeu para trazer, para estabelecer uma parceria, desenvolver fase 3 aqui no Brasil. A Pfizer se ofereceu, depois ofereceu inclusive 70 milhões de doses para o governo brasileiro. A Johnson, através da vacina Janssen, a mesma coisa, fez uma parte dos estudos de fase 3 aqui no Brasil. A própria Organização Mundial de Saúde, né, o COVAX Facility, oferecia a possibilidade do Brasil reservar doses para 30% da população. Então, tem um fator adicional que deixa a gente bastante indignado nessa lentidão do plano de vacinação, é porque talvez nessa pandemia o Brasil tinha uma grande oportunidade, se coordenasse essas parcerias e estímulos para a produção, o Brasil tinha uma grande oportunidade de ampliar um conjunto de plataformas tecnológicas de produção de vacinas, se apropriando de mais de uma tecnologia, e uma grande oportunidade de trazer um volume grande de vacinas desde o começo para a população brasileira. Então, do Brasil repetir aqui em relação à Covid-19 o que fez na H1N1 de ter sido o país que mais vacinou em sistema público de saúde, ter saído na frente na vacinação. Infelizmente, nós perdemos essa grande oportunidade. Se a produção da vacina da Covid-19 hoje no Instituto Butantan, as duas plataformas são frutos da transferência de tecnologia feita na H1N1 2009 e 2010 e na vacina do HPV em 2013, talvez o Brasil tivesse hoje participando de 5, 6 grandes parcerias de desenvolvimento e produção de vacina para a Covid-19, se apropriando dessa tecnologia, podendo oferecer um volume muito mais rápido para a população de vacinas e se apropriar dessa tecnologia para as adaptações da vacina da Covid-19, que eu acho que serão necessárias. Eu acho que todo mundo aposta numa necessidade provável, né, de você ter que ter adaptações ao longo
dos anos da vacina da Covid-19, de talvez ter que ter novas doses, adaptação de cepas variantes que vão surgindo, a gente se apropriando dessas tecnologias, se apropriaria da possibilidade dessas adaptações. Então, o Brasil está perdendo uma grande oportunidade, além de vacinar muito lentamente o seu povo, né? A terceira variável são os cortes no Sistema Único de Saúde, né? Com toda a fragilidade, como o professor Rose estava falando, a gente sempre tem que lembrar, é verdade que nós temos SUS, é verdade que tem uma capilaridade enorme, é verdade que o Brasil sabe vacinar, mas quando a pandemia chega no Brasil, chega no momento mais frágil da história do SUS. 2019, foi o primeiro ano que a gente não cumpriu a meta de vacinas para as crianças. Nesse século, desde o ano 2000, a gente sempre cumpriu. Esse século 21, primeira vez que a gente não cumpre a meta vacinal pediátrica no Sistema Único de Saúde. Vinha tendo uma queda de rendimento no nosso Plano Nacional de Imunização, por conta dos cortes, não só dos recursos do PNI, mas cortes também na atenção primária em saúde, a desestruturação das redes de atenção primária, né? Então, se é verdade que a gente tem um SUS com muita potência, com muita capacidade de resposta, que respondeu em várias dimensões ao momento da pandemia, né? Nós abrimos mais de 13 mil leitos novos para a Covid. Até setembro, o dado que eu tenho, até setembro do ano passado, até setembro, 93% dos exames para a Covid-19 eram realizados pelo Sistema Único de Saúde, apenas 7% foram realizados pelo setor privado. A capacidade de resposta, o SUS estava extremamente fragilizado e foi absolutamente abandonado na sua potência pelo governo federal. Até hoje não tem nenhuma diretriz. Até tem, né? Surgiu num certo momento uma diretriz para a atenção primária em saúde, extremamente frágil, vendo a atenção primária em saúde descolada do seu território, não compreendendo a potência que tem a atenção primária em saúde, o trabalho das equipes de saúde da família, dos agentes comunitários de saúde, do NASF, da equipe multiprofissional que está lá, da articulação com os conselhos municipais, com os conselhos locais de saúde, com um grande arranjo que podia ser muito potente para enfrentar a Covid, não só os aspectos sanitários, mas os aspectos sociais, de perda de renda, da fome, nos territórios mais vulneráveis, nas populações em situação de rua. Infelizmente, né, em nenhum momento surgiu uma diretriz forte, clara, que dialogasse com toda essa potência, né? O que teve de diretriz em relação à atenção primária em saúde é uma diretriz praticamente da abordagem clínica individual dos pacientes, né? Um pouco do papel que teria de apoio à vigilância e absolutamente só isso, né? De diretriz técnica e de recursos reais, de investimento real, absolutamente nada. Então, essa é uma terceira variável muito importante, quer dizer, que compõe essa tempestade perfeita. Quando você começa o crescimento de casos a partir de janeiro, concomitante a isso, você está tendo um corte brutal de recursos, sobretudo do atendimento hospitalar, o que fez com que aqueles 13 mil leitos hospitalares tenham caído para 3 mil, cerca de 3 mil leitos hospitalares nesse momento. E a quarta variável são exatamente o surgimento das variantes das cepas virais, que isso já tem dados muito consolidados, né? Que levam, tem como consequência um aumento da transmissão, uma capacidade de transmissão, um volume maior de carga viral, acometimento de um público mais jovem, e vários relatos de uma letalidade também maior, né? Dados que estão se consolidando também de uma diminuição da rotatividade dos leitos de UTI, o que colabora aí para o colapso dos leitos de UTI. Então, essas quatro variáveis colocam o Brasil numa tempestade perfeita e joga o Brasil para ser a maior ameaça global à Covid-19 hoje no mundo. O mundo está preocupado com isso, tanto em relação ao sofrimento do povo brasileiro, mas a grande preocupação do mundo, entre outras coisas, ter um país da dimensão do Brasil, com o número de fronteiras que tem com outros países, com a circulação do comércio exterior, ser um país produtor de tantas variantes da cepa do vírus, variantes mais agressivas, e a grande preocupação que surja alguma variante que venha a ser resistente às vacinas que nós temos. Felizmente, todos os dados que nós temos até agora
são de que as vacinas mantêm a sua eficácia, mesmo com as novas variantes. Esses são dados positivos, mas que podem surgir novas variantes em função disso, né? O que eu acho que tem de medidas possíveis de serem feitas, né? E que eu acho que a gente precisa, de certa forma, se envolver nelas. Primeiro, a gente ter a absoluta noção de que a definição dos rumos em relação à condução da pandemia se transformou num grande conflito político no Brasil, né? A gente não pode deixar de lado essa dimensão da política, porque ele se transformou num grande conflito político no país, né? O presidente da República resolveu transformar a condução da pandemia num conflito político, num conflito de valores, né? Um conflito onde ele testa e mobiliza determinados segmentos e movimentos, instrumentos de difusão de informação, como a infodemia que tem em torno da pandemia, né? Valores anti-ciência, anti-conhecimento, que ele já vinha ensaiando desde o seu primeiro dia do governo, né? Contra a universidade pública, contra a ciência, contra os professores, contra a produção do conhecimento, né? Então, se a gente não tiver essa dimensão, a gente não está compreendendo o que nós estamos vivendo, né? Inclusive, a troca recente do ministro da Saúde, na minha opinião, tem a ver com isso, né? O que o governo fez foi entregar o general que estava ocupando o Ministério da Saúde como um boi de piranha para tentar reduzir uma pressão que estava crescendo no Congresso Nacional da criação de uma CPI para investigar os recursos e as atitudes em relação à Covid-19. A gente já havia apresentado esse pleito, isso estava crescendo no Congresso com muita força, inclusive a base muito sólida que o governo Bolsonaro tem hoje, tanto na Câmara quanto no Senado, estava muito insatisfeita com as posturas, as declarações, as atitudes e a falta de ação por parte da condução do Ministério da Saúde, e estava passando a aceitar a hipótese da instalação dessa CPI, que é uma CPI que tenta investigar se toda essa propaganda que Bolsonaro faz sobre medicamentos, as atitudes que ele faz sobre negar, criar obstáculos para a compra de vacinas, se isso é só uma crença no negacionismo ou se tem interesses financeiros por trás. Eu acredito que tem interesses financeiros por trás também, né? Então, esse é um primeiro grande movimento político, né, de enfrentamento, o que fez com que necessariamente tivesse que colocar outros atores, né? Eu acho que a resposta à pandemia só assume um outro rumo no país se outros atores entrarem com os instrumentos que possam entrar, né? Os governadores, os governos estaduais, locais quando entram, né? Adquirindo vacinas, por exemplo, cria um novo conflito que força o governo federal a pegar essas vacinas e incorporar para o Programa Nacional de Imunização, né, como é o caso dos governadores do Nordeste, né? O papel que o Congresso Nacional teve, por exemplo, para estabelecer metas de incorporação de vacinas, para mudar regras, criar regras excepcionais de avaliação para a incorporação de vacinas que estão utilizadas no mundo, né? Eu acho que a gente precisa fazer um grande movimento político no país para fazer um apelo internacional à Organização Mundial de Saúde, no sentido de que a OMS possa rever o contrato que tem com o governo federal, né? A gente sabe que foi a atitude do governo federal de pedir só doses para 10% da população no COVAX Facility, mas a possibilidade de rever isso, para subir isso para 30%, fazer um apelo de renegociação para isso, para ver se a gente consegue antecipar o volume maior de vacinas. Então, tem uma dimensão que é a dimensão da política, do momento político, e que foi assim que a gente construiu o SUS, né? O SUS não foi uma obra construída por evidências da importância dos sistemas nacionais públicos de saúde. Na minha opinião, acho que nem tinham evidências consolidadas naquele momento, eu desconheço elas, né? Tinham, por conta até do volume de experiência em relação a isso, né? Mas tinha fundamentação teórica do porquê ter sistemas nacionais públicos de saúde, do porquê saúde tinha que ser um direito, porquê da organização de uma rede hierarquizada e regionalizada, né? Foi por isso que nós criamos o SUS. Foi uma construção política do movimento popular, do movimento da reforma sanitária, dos prefeitos
vendo o SUS como uma alternativa de fortalecimento do seu poder de gestão municipal, uma mobilização da sociedade sobre temas muito simbólicos, né? Nós estamos num momento como esse, né? Onde, de fato, existe um conflito político muito concreto para que a gente possa viabilizar uma mudança, uma correção de rumos na liderança e na condução da pandemia, né? Eu acho que nós temos conflitos políticos similares em relação a outra alternativa que nós temos que fazer de imediato, que é o fechamento das cidades, que são o lockdown, reduzir a restrição, né? Os dados que nós temos de lotação de UTI, de volume de pacientes que estão em enfermaria, o que isso significa de projeção de pessoas infectadas, o impacto que isso vai ter para o sistema é aterrorizador. Ou se faz uma ação muito forte, bastante homogênea, em um conjunto de regiões do país, que reduz a circulação das pessoas para reduzir a transmissão, ou nós teremos aquilo que a gente já tem em várias regiões do país, um colapso da rede de saúde, isso aí se alastrará para um conjunto de outras regiões do país, né? Já falta oxigênio, já falta medicamento para intubação, já faltam profissionais, você não consegue mais ampliar leito porque você não tem profissional para contratar, daqui a pouco vai faltar ambulância para pegar as pessoas em casa, para transferir de um hospital para outro, né? E uma inação por parte do Estado brasileiro em enfrentar, inclusive, né? Eu acho que uma parte da falta de medicamentos tem a ver com o aumento da demanda, mas também tem a ver de como que o mercado se organiza nesse momento para tentar obter mais lucro. Isso exige intervenção do governo federal, da Anvisa, do Ministério da Saúde, do Ministério da Economia, intervenção coordenada, tem mecanismos reguladores para isso, né? Que precisam ser enfrentados nesse momento, né? Então tem uma parte que é da dimensão da política, né? Eu acho que talvez esse é o maior desafio hoje, né? O maior desafio hoje, eu acho, é da dimensão da política, de como que você corrige os rumos do enfrentamento dessa pandemia, né? E o outro é um desafio que e aí eu acho que tem muito a ver com o debate da saúde coletiva, da atenção primária em saúde, de como que a gente potencializa as iniciativas que os próprios territórios foram construindo. Os territórios, sobretudo os mais vulneráveis, foram construindo iniciativas de sobrevivência, de solidariedade, de rede de solidariedade, de apoio às equipes de saúde, né? Em que medida que a gente está dialogando, interagindo com isso? O universo dos arranjos que foram construídos em torno das equipes de saúde, em torno do que tinha de rede de solidariedade nas áreas, sobretudo as mais vulneráveis, né? Que medida que nós estamos dialogando com isso? As nossas equipes de saúde da família, os agentes comunitários de saúde, nossa produção de conhecimento. Eu acho que tem um enorme desafio, aí um desafio do aprendizado, de dialogar com isso, de se aproximar dessa realidade, que eu acho que é um grande desafio e que envolve a formação dos profissionais, né? Que é um grande desafio, eu acho, para as instituições formadoras, né? E um outro desafio para as instituições formadoras, nós vamos ter que se apropriar do que foi, do que está sendo essa pandemia, a infodemia, para discutir ética em saúde dentro das nossas escolas, discutir evidência científica dentro das nossas escolas, discutir comunicação em saúde dentro das nossas escolas, né? Acho que tem conhecimentos, desafios novos aí para a formação dos profissionais de saúde que estão trazidos pelo aquilo que está acontecendo com essa pandemia, né? E que eu acho que vamos ter que trazer cada vez mais para a formação em saúde. Acho que é isso para esquentar o debate e ficar à disposição de vocês. Padilha, muito obrigada. Acho que você traz alguns elementos, vários elementos interessantes, né? Eu acho que a tempestade perfeita teve até som aqui, é que o meu som estava ligado, mas aqui tá com muito raio, trovão, está caindo uma tempestade. Que começou a chover. Eu acho que começou a chover. Estou do lado da República, aqui então, começou a chover. Eu acho que você coloca essa questão da tempestade perfeita, acho que essa imagem é bastante interessante, e acho que depois você traz também essa questão política. A gente sabe que a saúde é matéria política,
mas eu acho que nós nunca tínhamos enfrentado ela ser este conflito político o tempo todo, essa utilização, né, que eu concordo que a CPI seria fundamental, né, porque acho que a gente precisa depois também saber mais coisas do que aconteceu, de que interesses também estão todos em jogo. A gente sabe que tem o negacionismo, a gente sabe que tem as questões aí de outras formas de pensar o mundo, de trazer o caos, de trazer a morte como direção, né? Que isso se aproxima muito do fascismo, mas ou de um neofascismo, como alguns chamam, mas eu acho que você trouxe algumas coisas interessantes também nas medidas para a gente poder enfrentar. E acho que aí esses novos atores sociais, o Congresso, mais do que nunca, os governadores, os prefeitos, essas experiências, e talvez as universidades pudessem entrar um pouco mais. Lógico que não com toda a força que tem um Congresso, mas eu acho que a nossa voz precisa ser um pouco mais não mais ouvida, porque acho que a gente nunca se viu falar tanto em ciência, a linguagem mudou, né? Então, é uma outra linguagem que todo mundo fala, a variante e tal, mas eu acho que a universidade, como pensando, inclusive, quando foi construído o SUS, as universidades, os pesquisadores tiveram um papel muito importante em associação com os movimentos sociais. É nesse sentido que eu acho que a universidade precisa estar mais atuante. É uma sensação. Eventos como esse, outros eventos, eu não sei como, mas que nós temos que fazer. Mas não vou falar muito aqui, que a gente quer escutar o Arthur, né? Arthur, professor adjunto, nosso colega, membro do LASCO, do Departamento de Medicina Preventiva aqui da Unifesp, tá? Arthur, ex-ministro, ex-secretário de Saúde de São Bernardo, um colega muito querido. Arthur, a palavra com você. E eu queria, antes de passar, só também agradecer a Larissa, que está aqui. A Larissa é a nossa vice-coordenadora do LASCO, né, do Laboratório de Saúde Coletiva. Lumena, não sei se ela está nos escutando, mas a Lumena, que faria essa coordenação, nossa querida colega também, professora, militante do SUS, militante aí da saúde mental, nesse momento não pode estar com a gente. Está de coração, tenho certeza. Tá? Arthur, querido, com você. Obrigado. Obrigado. Eu queria iniciar exatamente saudando todos os companheiros e companheiras do LASCO que organizam esse evento. Uma pena a Lumena não estar com a gente aqui, né? Ela foi uma das pessoas que mais assim pautou a necessidade da gente fazer esse debate. Na verdade, né, Padilha, era para ter ocorrido já há algumas semanas e não perdeu nem um pouco aí a importância, né, que ele tem do ponto de vista da centralidade que ele tem na agenda nacional. Quero saudar todos os companheiros e companheiras aí de vários lugares que estão nos acompanhando, e acho que é muito fácil falar depois do Padilha, né? Vocês viram a qualidade da análise que ele faz, a abrangência e, ao mesmo tempo, a profundidade, né? Não é fácil, né, Padilha? Não é tarefa para amador, não, conseguir minimamente tentar entender o que está acontecendo neste complexo cenário nacional que a gente está vivendo, aliás, internacional, mas em particular o Brasil. O Padilha sabe, a gente ontem acabou dando entrevista para o meu jornalista da Espanha, né, do La Vanguardia, e uma das coisas mais difíceis que a gente tem é tentar explicar para quem está fora do Brasil o que está se passando com esse país que há menos de 10 anos era uma liderança incontestável do ponto de vista internacional. O Brasil era um objeto assim, de desejo. Nós queremos ser como o Brasil, nós queremos incidir no cenário internacional como o Brasil. Por incrível que pareça, a gente sabe dos problemas, dos desafios, das próprias deficiências do SUS, mas ainda assim, num cenário internacional, poucos países com mais de 100 milhões, aliás, com mais de 100 milhões de habitantes, nenhum ousou criar um sistema universal como foi o caso do Brasil, né? Então, de uma hora para outra, a gente vira, na verdade, pária internacional, a gente vira o objeto de preocupação, né? E essa é uma realidade. Veja, nós temos 2,7% da população. Os 212 milhões de brasileiros, eles correspondem a esse percentual. O mundo hoje
tem 2.600.000 óbitos registrados, 287.500 óbitos no Brasil. Isso corresponde a 11%. Portanto, se nós fôssemos pensar numa perspectiva de naturalidade da doença, da Covid, no máximo que nós poderíamos responder é por 2,7% do total de óbitos, né? Nós hoje, né, lideramos, somos o país com a maior média móvel de óbitos e de casos. Nós ultrapassamos os Estados Unidos, nós ultrapassamos a Índia em número de casos, né? Então, e ainda continua sendo um dos países que menos testa, né? Nós continuamos mantendo alguma coisa em torno de 133 mil testes por milhão de habitantes, quando países que têm sistemas nem muito mais organizados que o nosso testam de 10 a 15 vezes mais do que o Brasil, né? Então, isso explica um pouco o tamanho da tragédia que nós estamos vivendo junto com essa análise. A análise ela continua consubstanciada na conjugação de 3 elementos substantivos. O primeiro, os graves erros sanitários, que nós vamos aprofundar na perspectiva de analisar a questão da vacina. Continuamos errando. Estamos no 4º ministro da Saúde e aqui entre nós, desde o primeiro que colocou o colete do SUS do Carnaval e gostou e achou que era defensor do SUS, até o que assumiu agora, nenhum deles com capacidade, todos com enorme responsabilidade. Todos com enorme responsabilidade, até porque a fragmentação da coordenação nacional do SUS é, sem sombra de dúvida, talvez um dos mais gritantes problemas que nós estamos enfrentando. Em segundo lugar, nós continuamos lidando com uma profunda dimensão exposta, é a fratura exposta, que é a nossa desigualdade social estrutural. Padilha já abordou essa questão, né? E a despeito dos esforços que o Congresso Nacional, eu sei que o Padilha liderou muito esse esforço, ele, Humberto, o Jorge Sola, né? Outros deputados de oposição, mas, em particular, o Padilha, lá na comissão especial que está lidando com a questão do Covid, né? Foi quem arrancou do governo Bolsonaro o auxílio emergencial por 6 meses de R$600 lá no ano passado. E agora arrancaram de novo, ainda que não muito distante do que estava sendo, aliás, do que é inclusive necessário, porque pelo governo Bolsonaro, pela lógica econômica, não teria nada. Então, a Covid, ainda que tenha acabado de matar um dos nossos senadores, né, aqui de São Paulo, acabou de falecer, 3º senador da República que morre por Covid, ainda assim, nem de perto arranha, né, essa ideia de ser distribuída igualmente por todos os brasileiros. Ela incide de maneira muito diferenciada nas populações vulneráveis, nos mais pobres, na periferia, né? E os estudos epidemiológicos têm demonstrado isso claramente, os estudos de soroprevalência, a plotagem dos óbitos, né? É uma coisa que escancara, né? Escancara. Se é verdade que agora até os hospitais dos bacanas, os hospitais chiques, os hospitais chamados estratégicos, tal, também estão lotados, quem está padecendo fundamentalmente na fila, aguardando 3, 10 dias para uma vaga de UTI, né, é a imensa maioria do povo pobre brasileiro, em todo o território nacional. E há uma terceira dimensão, e acho que o Padilha também destacou muito bem, eu tenho total concordância com ele, que é o papel central do presidente da República, né? Aí é uma dimensão especial, inclusive para entender a crise da vacina, para entender por que um país que tem um programa nacional de imunização de 48 anos, cobiçado, né, festejado, premiado, reconhecido internacionalmente, se vê agora numa situação absolutamente caótica, incapaz de dar respostas, não por sua capacidade, porque, vejam, bateu vacina nos estados e nos municípios, os trabalhadores do SUS não têm nenhuma dificuldade de implementar o programa de vacinação, de fazer a aplicação das vacinas, mas porque não há nenhuma regularidade, nenhuma confiabilidade, há uma destruição. E isso se deve a um conjunto de medidas, né, caóticas tomadas pelo governo Bolsonaro, criminosas, que apontam... A gente tem discutido isso muito no Lascaux, né? A política do governo Bolsonaro é a explicitação do que é a necropolítica. Se alguém não tinha entendido ainda o que é a necropolítica, tome o Brasil como estudo de caso. Cheguei a escrever um artigo para a Universidade do Chile, para a revista deles, exatamente com esse título, né? O Brasil virou um estudo de caso de necropolítica, o enfrentamento da pandemia, né? E isso tem a ver com a maneira com que o presidente da República boicota
desde o início, sistematicamente, tudo o que deveria ser feito. Veja, eu vou dar um exemplo concreto, o Padilha sabe muito bem do que eu estou falando. Todos os ministros contavam com recurso de mídia social para fazer campanhas publicitárias, para fazer a estratégias de comunicação. O Ministério da Saúde não fez uma única peça publicitária até agora, dialogando com a sociedade brasileira, né, a respeito do que fazer, como prevenir, como participar, como mobilizar, como dialogar com os diferentes segmentos. Né? Então, é uma negação o tempo inteiro, né? É, de fato, um terraplanismo epidemiológico sanitário, né, que pauta a maneira com que isso é conduzido e que se expressa efetivamente na questão da vacina. Vejam, qual que é o quadro que a gente tem hoje? São dados disponíveis no site das principais universidades que têm monitorado, da Organização Mundial de Saúde. Em relação à vacinação, qual que é o quadro desse momento? O Brasil ministrou até agora 12.800.000 doses de vacina. Aparentemente é um número grande comparado com outros países, mas isso representa, né, que 8.400.000 brasileiros tomaram a primeira dose de vacina. E só 4.300.000 tomaram as duas doses. Ou seja, 66% tomaram a primeira dose e 34% a segunda dose. Isso é muito ou isso é pouco? Né? Isso significa um volume praticamente ainda insignificante, né, do ponto de vista de proteção coletiva. Ainda que os primeiros estudos, as primeiras análises já indicam um impacto muito significativo da vacinação, particularmente no grupo de maiores de 90 anos, que foi o grupo que tomou a vacina em fevereiro. Por exemplo, em São Paulo, já há algumas investigações que apontam uma redução dos casos graves e dos óbitos nessa faixa etária acima de 70%, corroborando a ideia de que a vacina, se ainda não é capaz de fazer proteção coletiva, ela consegue fazer a proteção individual. Ela diminui o número de internações, protege o sistema de saúde, ela protege, como disse muito bem o Padilha, né, do surgimento de novas variantes, porque quanto mais tempo você demora para controlar, maior é a possibilidade de surgimento de variantes, mas ele protege as vidas, reduz o número de óbitos. Mas vejam, até agora, nós conseguimos vacinar desses 12.800.000 doses, 7 milhões de doses foram dadas em trabalhadores da saúde, sem absolutamente nenhum critério, porque podólogo, professor de academia de ginástica, né? A falta de critério, não tem nada contra, mas me desculpa, né? Nós temos idosos, nós temos pessoas com comorbidade que tinham que estar na frente, né? Entre os maiores de 80 anos, 80% tomou pelo menos a primeira dose. Ainda assim, é insignificante se a gente considerar que a vacina está disponível desde o início do ano. Eu quero trazer só mais alguns dados, sem querer gastar muito. Vejam, Israel, nesse momento, já tem uma cobertura vacinal, e aí considerando o tipo de vacina, se foi com uma ou com duas doses, mas cobertura vacinal efetiva, de 51% da população. O Chile aparece em segundo lugar, com 13% de cobertura. Gente, se o Chile foi capaz de cobrir 13% com um programa de imunização que não chega nem perto do nosso, né? Aí vem o Bahrein com 13%, os Estados Unidos com 12%, Sérvia com 12%, o Marrocos com 6%, Turquia aí lá atrás, em 16º lugar, vai aparecer, né, o Brasil com 1,5% apenas da população já coberta com as duas doses. É um quadro, de fato, insignificante. Mesmo em número de doses aplicadas, que o governo vive se gabando, nós estamos em 24º lugar. E vejam, nós estamos lidando com uma situação que é muito interessante. O Padilha, eu ia falar um pouco, contar um pouco a nossa história, né? O Padilha estava no Ministério das Relações Governamentais, as relações institucionais, como ministro ali da casa do presidente Lula, junto com o Temporão, no Ministério da Saúde. Eu era secretário de Saúde em São Bernardo, em 2009, quando nós tivemos que enfrentar o H1N1. Né? Também foi um evento de caráter internacional, nos pegou desprevenido, morreu muita gente, etc. Mas, em pouquíssimo tempo, né, o Ministério da Saúde foi capaz de fazer a aquisição de vacinas,
vacinar 80 milhões de brasileiros em coisa de 3 meses. E nós, de fato, mudamos o curso da H1N1 no Brasil. Ainda que a gente só depois, né, conseguiu completar as tratativas para transferência de tecnologia e ganhar a autossuficiência. Hoje o Brasil é um exportador de vacina de H1N1, auxilia outros países, né? Mas isso se deveu ao quê? A uma direção do Sistema Único de Saúde, a um governo que tinha compromisso, né? Que é o que a gente efetivamente hoje não vê. E só para ter uma noção, nós estamos falando, tem coisas que são fantásticas, né? A pandemia, a Covid, em menos de um ano, os nossos sistemas de ciência e tecnologia encontraram resposta. Só para dar alguns exemplos, a AIDS, que surgiu em 1983, até hoje segue sem vacina. O HPV, 25 anos para conseguir chegar a uma vacina. O Ebola, 43 anos, a vacina chegou em 2019. A hepatite B, 16 anos. A varicela, 40 anos. O Zika, que foi identificado em 1947, continua sem vacina. Portanto, para além dos nossos erros das demais ações, né, que a gente podia até aqui aprofundar, mas podemos deixar para o debate, se nós temos disponibilidade da vacina, ou seja, se houve uma corrida internacional, se vários laboratórios, inclusive, testando aqui no Brasil, como foi o caso da própria Unifesp, testando a vacina da AstraZeneca com a Universidade de Oxford, né? Se nós tivermos essa possibilidade, nós jamais poderíamos ter perdido a oportunidade, com toda a estrutura, com o Programa Nacional de Imunização robusto que nós temos, desperdiçar essa oportunidade. E o que a gente vê hoje? A gente vê um Ministério da Saúde que é incapaz de transmitir uma informação segura. Padilha sabe do que eu estou falando, as planilhas que o ministro Pazuello apresentava eram planilhas literalmente ficcionais. A planilha apresentada na quarta, na sexta já não valia. No final do mês, ela apresentava 30 milhões de doses, chegavam 3, 4 milhões. Portanto, é impossível, inclusive, fazer um planejamento, a organização. Há prefeituras que temem abrir a chamada de vacinação para grupos populacionais, porque ela não sabe sequer se terá a segunda dose e não sabe sequer se receberá a primeira dose. Então, não há nenhum cenário mais desafiador do que dessa bagunça que a gente vive. Aqui entre nós, confundir o Amapá com o Amazonas e trocar os lotes chega a ser bizarro. Só não é bizarro porque tem vidas em jogo. Mas chega a ser assim, inaceitável. Inaceitável. Até porque eu quero insistir, nós estamos falando de alguma coisa que tem 48 anos de experiência, antecede o SUS. Eu era estudante de medicina, participei, em 1981, da primeira etapa de vacinação da campanha nacional de poliomielite. 1981, nós estamos falando de lá de trás. Nós aprendemos a fazer isso. Nós conseguimos, num país de dimensão continental, com todas as diversidades, fazer chegar vacina segura em qualquer lugar. Agora, por que o governo Bolsonaro fez a aposta num único produtor? Por que ele transformou? Tudo bem que teve aí também, por outro lado, aí as provocações, a entrada no jogo, né, do governador de São Paulo, mas por que transformou a relação com o Instituto Butantan uma instituição secular que sempre foi parceira de primeira hora da saúde pública brasileira, né? Que, embora esteja administrativamente vinculada ao governo do Estado, sempre foi uma instituição produtora de insumos de imunobiológicos para o país. O Instituto Butantan não pode se apequenar nas mãos de um governador, porque ele é um patrimônio brasileiro, como é a Fiocruz. Outro patrimônio brasileiro, né? Sim, tem investimento, tem ciência, tem compromisso com a saúde pública, com a democracia, com o SUS nessas duas instituições. E o que nós vimos, na minha opinião, basicamente está colocado em 3 planos, também em 3 dimensões. Uma primeira que bate com esse negacionismo, que é uma dimensão terraplanista, negação da ciência, negação da vida, né? Que pauta o tempo inteiro a postura do governo Bolsonaro e de seus apoiadores. Vou me lembrar sempre do Osmar Terra dizendo que nós não íamos chegar a 3 mil mortes. Vamos lembrar sempre do Bolsonaro dizendo que era gripinha, que ele não ia tomar vacina, que a mãe dele não ia tomar vacina. Todos nós comemoramos que a mãe dele tomou vacina, né?
como diz uma brincadeira dessa que rola na internet, pena que ela não tomou anticoncepcional. Mas, de qualquer maneira, vejam, ali tem uma primeira dimensão. Tem uma dimensão, uma segunda dimensão, que é econômica. Ninguém me tira da cabeça, tá certo? Que o Guedes segurou recurso quanto pôde. E muito de não terem evoluído tratativas com vários laboratórios, como fizeram governos em todos os países, que não deram tiro numa única direção, né? Foram construindo relações com vários produtores, até porque ninguém sabia quem ia ter êxito, quem ia ultrapassar a fase 3. Né? O caso do Canadá. O Canadá comprou vacina para 5 vezes a sua população. Os Estados Unidos comprou para 3 vezes a sua população. A Espanha comprou para 3 vezes a sua população. E o Brasil fechou um acordo que não consegue sequer garantir que a gente vacine em menos de 3 anos. Se dependêssemos apenas do acordo com a AstraZeneca e através da Fiocruz, e olha aqui, estou louvando a capacidade da Fiocruz, vou defender até a morte que a Fiocruz tem um papel fundamental e a gente deve reconhecer, valorizar, mas não precisa ser muito esperto para olhar e ver que demoraria 3 anos para vacinar a população brasileira. Veja, então, negociações equivocadas, uma guerra ideológica contra o governador que atrasou, né? E, aliás, se hoje a gente vacina, em grande parte a gente deve à produção que está chegando ou de fora do Brasil ou já sendo invasada, sendo formulada no Instituto Butantan. Negamos, como disse o Padilha, a participação no fundo dirigido pela Organização Mundial de Saúde e pela Unicef, que é o COVAX Facility, só para entender o que significa isso. Este fundo é um fundo no qual participam 190 países. Os países mais pobres, aqui na América do Sul, por exemplo, a Bolívia, são países pequenos e muito pobres, não teriam a mínima possibilidade de comprar vacina. Neste caso, a aquisição é feita num fundo global. E a Organização Mundial de Saúde garante para que a Bolívia, alguns países muito pequenos da América Central, países muito pobres da Ásia, da África, recebam gratuitamente as vacinas. Só que o governo Bolsonaro, alinhado, né, nesse império do mal, resolveu seguir as orientações do governo Trump. 5 países pularam fora do fundo COVAX Facility. E se não fosse a ação novamente do Congresso Nacional, e aí eu quero novamente enaltecer o trabalho do Padilha e de outros deputados e senadores, né, que fizeram uma forte oposição nesse sentido, aí o governo brasileiro foi e, ao invés de adquirir 30%, que era o que ele podia ter solicitado, 30% de vacina para a sua população. Ou seja, o Brasil poderia ter pedido, como temos 212 milhões de pessoas, nós poderíamos ter pedido vacina para 30%, ou seja, 2 doses para 30% da população brasileira. Pedimos apenas 10%. Ou seja, desperdiçamos um potencial. Só para vocês terem noção, esses 20% que nós... E sem prioridade, ele permitiria, Rose, que nós vacinássemos toda a população com mais de 60 anos, que corresponde a 17% da população brasileira, e todos os trabalhadores e trabalhadoras da saúde, que correspondem a 3%. E ainda entrar mais 10% em outros grupos populacionais. Portanto, é criminosa essa negativa de participar do fundo COVAX Facility. Negou a possibilidade de fazer a negociação com a vacina russa, que já tinha iniciado pela Argentina, e só agora vai comprar 10 milhões e outros 37, porque esses 37 foram negociados pelos consórcios do governadores a partir, vamos ser justos, a partir de uma iniciativa do presidente Lula. Eu e o Padilha participamos dessa reunião, junto com o Temporão, junto com outros técnicos da área da saúde, que foram convidados pelo presidente Lula, com o Fundo Russo de Investimento, alguma coisa parecida com o que seria o nosso BNDES, né, do governo russo. E aí eles retratavam a impossibilidade de dialogar com o governo brasileiro. E o presidente Lula disse, olha, impossível mesmo, vamos abrir, vamos negociar via governadores de estado, vamos fazer via o consórcio Nordeste. E se isso não tivesse sido feito, porque o consórcio Nordeste, há 3 meses, reservou essas vacinas, esses 37 milhões. Sabe por quê, gente? Porque o mundo está comprando vacina para 16 bilhões de pessoas, porque como são 2 doses,
Então, qualquer pedido agora feito pelo Brasil vai entrar no fim da fila. Por que qualquer país vai por prioridade aquela história da Índia, aquele avião fake, todo enfeitado, que ia sair, que ficou parado? Tal. O que acontece? Por que um país vai alterar uma fila se ele tem contratos com a União Europeia, com os seus países vizinhos? Tem geopolítica na história. E o Brasil, que sempre foi o país que se dava bem com todo mundo, o país que construía relações internacionais pacíficas, né? Foi o país que passou a se alinhar com o Trump para detonar com a Organização Mundial de Saúde, detonar com a OPAS, detonar com sistemas multilaterais. Portanto, virou páreo internacional. O presidente da República e seus filhos detonam com os chineses. E aí quer que os chineses deem prioridade? Detonam com os russos e querem prioridade? Então, vejam como a política internacional, nessa hora, interfere. Por quê? Porque nós ainda não dominamos as tecnologias que deveriam, em todas as negociações, fazerem parte, efetivamente, da discussão. Compramos a sua vacina, mas queremos transferência tecnológica para os nossos institutos, queremos dominar. Se depois a gente vai produzir a vacina ou não, é outra conversa. Mas deter soberania nacional significa dominar as tecnologias. Vejam, então eu quero chamar a atenção. Agora, tem um terceiro aspecto, para além do econômico, para além do negacionismo ideológico, que a gente também precisa destacar. Para o Bolsonaro, hoje, não interessa o povo brasileiro vacinado. Porque o povo brasileiro vacinado vai para a rua. E, a partir daí, muda o curso da história. Porque se tem coisa que está aqui, ó, na garganta de todos os brasileiros, é a necessidade de gritar fora Bolsonaro. Impeachment já, né? Para voltar ao mínimo de racionalidade, de mínima civilidade. Eu quero só concluir, para não me alongar muito mais, e destacar 3 pontos. Primeiro, o Programa Nacional de Imunização precisa ser retomado. Até o seu comitê científico foi desestruturado. Vamos lembrar que o primeiro protocolo, né, foi feito à revelia dos próprios cientistas, coisa que o Padilha viveu, eu vivi, a importância de ouvir a comunidade científica. Mas o nosso programa tem condições de fazer essa coisa. E o mais importante é o seguinte, por incrível que pareça, né, neste momento em que nós temos que revogar a emenda do teto, que nós temos que lutar para que ela não incida minimamente sobre o orçamento desse ano, para recuperar pelo menos os 37 bilhões que foram utilizados do ano passado no esforço de guerra, novamente graças ao esforço do Congresso Nacional, e não por iniciativa do Bolsonaro e do Guedes, porque por eles não sairia, né? Mas nós temos uma situação muito esdrúxula, mas interessante. No dia 30 de dezembro, houve uma medida provisória com incidência para 2021, que é uma figura, inclusive, muito estranha, é uma pedalada do bem, vamos chamar assim, que reservou 20 bilhões para a vacina. Então, pelo menos, recursos para a vacina estão alocados. E esse é um aspecto importante. Mas aqui entre nós, gente, e aí eu quero encerrar concordando em gênero, número e grau com Padilha. Não se faz o enfrentamento da pandemia de Covid apenas com vacina. A vacina, se tudo der certo nas modelagens que têm sido feitas em vários estudos científicos no mundo, poderá trazer proteção coletiva quando nós tivermos com 70% de cobertura vacinal. Vejam, hoje a gente ainda não sabe se elas são seguras e eficazes dos menores de 18 anos, porque não foi testado. Os primeiros estudos com gestantes começam a acontecer agora e parece que elas vão ser liberadas também para gestantes, inclusive com capacidade de proteção para o recém-nascido, mas ainda estão em estudos. Portanto, nós temos lactantes, gestantes e menores de 18 anos fora do espectro da população. Portanto, não dá para jogar todas as fichas na vacinação. É preciso ter clareza da importância da adoção das outras medidas, que vão do distanciamento social, as medidas de higiene, a organização do sistema, ainda que, progressivamente, à medida em que as pessoas forem vacinadas, não apenas terão proteção contra casos graves e óbitos, mas também o próprio sistema de saúde começará a ser protegido. Eu quero finalizar só destacando um prognóstico. Eu não sou mãe de Ná, não sou candidato a mãe de Ná, tá certo? E assim, quando a gente diz que nós chegaremos em julho a 500 mil óbitos, se trata de projeção. Quem trabalha com epidemiologia, quem trabalha minimamente com os dados, olhava para uma média móvel
de casos, de óbitos, desculpa, de 1.500, entre 1.300 e 1.500, que era quando eu fiz essa afirmação, e dizia que nós chegaríamos ao final de julho com 500 mil óbitos. Só que a nossa média elevou para 2.000. Nós estamos há 3 dias com 2.000 óbitos com média móvel. Portanto, nós muito provavelmente anteciparemos a chegada aos 500 mil para o começo de julho e final de junho. E eu quero fazer aqui mais um prognóstico, né? E esse prognóstico não é só meu. Uma consultoria internacional muito valorizada pelas farmacêuticas nacionais e internacionais acabou de divulgar um estudo que indica quando que os países chegarão a 70% de cobertura vacinal apontado como meta pelos programas nacionais e pela própria OMS. Os Estados Unidos chega até o final de maio, né? Alguns países europeus, como, por exemplo, o Reino Unido, deve chegar a agosto. A União Europeia, de maneira geral, particularmente a Europa Ocidental, em final de agosto, começo de setembro. O Canadá, provavelmente em julho. E o Brasil, a previsão desta consultoria internacional é final de abril do ano que vem. Só que ela trabalhou com os dados fictícios da planilha do ministro. Limpando a planilha, a gente tem uma clara percepção de que, se não houver um freio de arrumação, e não me parece que o atual ministro fará isso, terá condições de fazer isso, porque o Bolsonaro não deixa, nós continuamos tendo um prognóstico de que nós só atingiremos 70% da cobertura vacinal sem menores de 18 anos, sem gestantes e sem lactantes, apenas no segundo semestre de 2022, dando margem a muita morte, a muita dor, a muito sofrimento, a um potencial de surgimento de novas variantes e uma crise que se prolongará do ponto de vista humanitário, sanitário, político, econômico e social. É o Brasil no fim da fila. Eu fico por aqui e fico à disposição para o debate. Obrigada, Arthur. Acho que a gente teve duas falas muito potentes, né, que mexem muito com o nosso coração. E eu acho que tem uma questão. Eu vou falar algumas coisas, gente. O pessoal que quiser colocar alguma pergunta, eu acho que é melhor colocar pelo chat ou colocar o nome e eu chamo. Eu queria perguntar se para o Padilha e para o Arthur, se nós podemos ir até às 8 da noite, considerando um pouco o nosso atraso, para ter o debate, tudo bem? Para vocês, a gente não combinou. Então, gente, quem quiser fazer alguma pergunta ou quiser fazer algum comentário, pode pôr o nome, já que a gente está no Zoom, pode fazer a pergunta oralmente aqui, ou se não, eu leio. Eu queria só dizer o seguinte, que eu acho que de tudo, assim, né? Eu acho que tem uma coisa que foi falado, acho que tanto o Padilha quanto o Arthur falou, nós tínhamos governo, né? E eu estou lembrando muito da fala do presidente Lula, quando ele diz nós não temos governo. Talvez tenha projeto, né? Porque eu acho que há um projeto neste governo, mas a gente não tem governo, né? E acho que a música, o que será, me veio na cabeça, né? Que eu acho que a gente precisa pensar isso para estar forte também na luta, né? Porque eu vou ler só três versos, né? Que em todos os sentidos, será que será? O que não tem decência, nem nunca terá. O que não tem censura, nem nunca terá. O que não faz sentido, o que será que será? O que não tem governo, nem nunca terá. O que não tem vergonha, nem nunca terá. O que não tem juízo. Mas eu acho que a população brasileira tem juízo e nós vamos superar este período, né? O Brasil não pode se tornar o pária do mundo. Na época que nós somos, acho que, mais importantes, eu estava vivendo na Europa e era impressionante como a gente era admirado. Até eu levava um susto, porque os próprios brasileiros nunca nos admiraram quanto os europeus, estou falando dos europeus de uma vivência pequena, nos admiravam, né? O presidente Lula era uma figura, e é ainda hoje, extremamente reconhecida. Então, assim, eu estou fazendo essa questão porque eu acho que... Eu não posso falar muitas coisas aqui, mas eu acho, assim,
tem uma coisa a ser mudada. Eu acho que tem alguma coisa importante a ser mudada nessa política. CPI é importante, acabar com a PEC, acho que o Congresso tem tido um papel fundamental, né? Acho que ontem vocês terem derrubado os vetos do Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia foi uma vitória importantíssima, e se não fosse o Congresso, a gente não teria isso, né? Então, temos que juntar esses atores sociais para a gente voltar a ter governo, no sentido de dar uma direção, no sentido de diminuir essa fragmentação e esse conflito político. Algumas pessoas lembraram aqui que teve uma propaganda, assim, viu, gente? Que foi o Zé Gotinha segurando uma arma. Eu não sei se foi a Carol que colocou, né? Várias pessoas dando parabéns aqui para vocês, para os nossos expositores, né? Que eu não vou ler aqui. Tem algumas questões aqui que eu acho que eu vou até colocar para vocês aqui no chat, mesmo que vocês tenham lido. Então, acho que a Rafaela comenta, né, que o Brasil realmente virou um foco de estudo para a necropolítica, ou para o estudo do populismo médico, que eu acho que o Padilha lembrou muito, né, o papel da corporação médica, né? O populismo médico influenciado no uso do kit Covid, de tratamento precoce aqui no Brasil, como que foi feito pelos pesquisadores Guilherme Casarões, da FGV, e Davi Magalhães, da PUC São Paulo, FAAP, né? Acho que sobre a vacinação e a falta, algumas vezes, dessa diretriz da vacinação, do programa, alguém comenta assim que mesmo a gente tendo quanto que foi que o Arthur trouxe dos profissionais de saúde, que 17%, eu acho, né, dos que foram vacinados, em torno de 17% são profissionais de saúde, talvez eu tenha errado, mas ela diz assim, né, sem falar que ainda temos muitos profissionais de saúde que estão na linha de frente e ainda não conseguiram vacinar, que eu acho que é por conta... Só para precisar, Rose, das 12.800.000 doses, 7 milhões foram em trabalhadores da saúde. Tá, não 17, tá certo, tá? Então, eu acho que todas essas questões, né? E acho que a gente pode usar até como um conceito ferramenta o terraplanismo epidemiológico e sanitário que o Arthur coloca, que é também a tempestade perfeita, né? Que eu acho que tem essa questão. Alguém comenta aqui, a Nayara, né? Comenta sobre a questão além que nós estamos vivenciando um caos, mas ela comenta a questão da CPI, é fundamental ter a CPI, e a revogação da PEC 95, né, que acho que vocês comentaram essas questões. Não sei se eu passei aqui por todas as mensagens, se alguém quer comentar alguma coisa, e vou relembrar, né, a Andréia está colocando para o Brasil mudar, só mudando praticamente 100% de todos os políticos, e rezar para que os próximos governantes não queiram apenas roubar e ferrar com a vida do brasileiro, né? Tem uma pergunta da Rosirã Carvalho de Freitas, que ela pergunta para o Padilha se você vislumbra que haja alguma sensatez no Congresso Nacional diante desse caos com essas forças atuais. É possível alguma mudança desse contexto sem gente na rua? Tá? A Nayara, novamente, pergunta aqui, como a sociedade civil pode agir? Se temos um Congresso silenciado, um povo amordaçado, que não pode ir para a rua, não terá impeachment, um governo genocida, o SUS sendo desmontado progressivamente. E a Nana diz assim, estou com essa mesma inquietação, Nayara, né, conversando aqui no chat. Então, essas foram... Posso fazer uma pergunta para o Padilha? Chegaram aqui. Então, acho que eu li mais ou menos tudo que chegou. Pode, Arthur, lógico. Eu queria que o Padilha fizesse uma análise um pouco mais aprofundada do novo ministro para a gente. Afinal de contas, esse é o fato, né? Essa semana, a troca do ministro. O que você acha, Padilha? Aprofundar um pouco essa análise. O Padilha só fez assim, ó, aí, companheiro, né? Liga o seu... Isso. Posso falar? Pode. Então, vamos começar por isso que o Arthur perguntou, né?
Primeiro, a gente precisa ter, lógico que é a minha opinião política, né? De qual foi a motivação do Bolsonaro ter feito essa troca do ministro Pazuello. Acho que o Bolsonaro não queria fazer essa troca. Quando o Bolsonaro botou um general lá no Ministério da Saúde, porque o Bolsonaro achava que a pandemia ia acabar em 2020, 6 meses, 7 meses, então botou alguém que ele pudesse dar as ordens e iria cumprir, e ele sabia que tinha muita dificuldade de qualquer profissional de saúde aceitar ser ministro depois que o Nelson Teich saiu de lá, né? E a ideia do Bolsonaro, na minha opinião, era manter o Pazuello, inclusive esse ano inteiro, inclusive com a promessa de que o Pazuello ia concluir o plano de vacinação, né? Nem que esse plano durasse até 2022, que eu acho que é a intenção do Bolsonaro, né, naquilo que o Arthur fala, né? O Bolsonaro não tem interesse em acelerar o plano de vacinação. Ele deixaria o Pazuello lá, concluiria o plano e o general ia ganhar uma medalha de ter concluído o plano, por mais que tenha demorado 2 anos, mas seja o maior vexame da história do Exército Brasileiro, a condição da pandemia, né? Na história da saúde pública recente, né, para nós aqui de São Paulo, né? Um vexame similar, parecido, foi terem escondido a epidemia da meningite na segunda metade dos anos 70, no meio da ditadura, né? Agora, essa é de uma proporção enorme, o país inteiro, todo o impacto que tem. Então, acho que o que o Bolsonaro planejava era manter o general até o final. O que aconteceu? Tem uma pressão muito grande dentro do Congresso, inclusive na base do Bolsonaro, né? Ele tem maioria no Congresso hoje, tem uma maioria consolidada, elegeu o presidente da Câmara, elegeu o presidente do Senado, mas essa base estava se convencendo de instalar uma CPI da Covid-19, que nós propusemos, e eles queriam instalar até para tentar tirar o foco do Bolsonaro e circunscrever esse foco no Ministério da Saúde. Na minha opinião, botaram a faca no pescoço do Bolsonaro e falaram: senhor presidente, ou troca o ministro ou a gente vai instalar a CPI. E o Bolsonaro entregou o Pazuello como um boi de piranha nesse sentido, né? Entregou, de fato, né, o anúncio da troca esvaziou essa semana, né? Tirando a gente da oposição, quase ninguém falou de CPI da Covid, ninguém falou mais, né? Então, de fato, a seleção da troca serve para isso, né? O novo ministro, ele é um bolsonarista, ele é um médico, né, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, então ele dialoga com a boa parte desse movimento, de algumas lideranças médicas que aderiram ao bolsonarismo, né? Ele participou da equipe de transição do Bolsonaro, adere, por exemplo, ele ajudou a construir a posição do CFM se calar diante do tema da cloroquina, do chamado tratamento precoce, aquela solução que o CFM estabeleceu. Não, isso é liberdade de prescrição do médico, né? Liberdade de prescrição do médico, não vamos entrar nisso, né? Não estamos discutindo a liberdade de prescrição do médico, né, gente? A gente está discutindo que tem dinheiro público sendo investido em medicamento que não serve para absolutamente nada e causa evento adverso. Dinheiro público que podia estar financiando bolsa de estudo na Unifesp, reforçar o Hospital São Paulo, né? Que podia ter comprado um oxímetro para cada equipe de saúde da família desse país, as equipes terem um oxímetro na mão, poder agregar esse dado à sua avaliação dos pacientes que estão lá nos bairros, né? É disso que nós estamos falando, né? Não estamos falando da autonomia de prescrição do médico, né? Autonomia de prescrição do médico, o médico que responda por isso e as instituições que têm responsabilidade de regular a prática médica, o SCFM, que é uma autarquia do Estado brasileiro, especial ela, né? Estamos falando da ausência de posicionamento sobre o mau uso do dinheiro público, né? E um charlatanismo, porque a propagação por parte de profissionais médicos de algo que não tem eficácia. Ele ajudou a construir essa posição do CFM, essa posição que baixa a cabeça em relação ao Bolsonaro, né? De não vamos questionar o protocolo, não vamos questionar o tratamento precoce, vamos respeitar a autonomia do médico, né? Então, ele é um bolsonarista e acho que ele entra lá, Arthur, com a disposição, é diferente do Teich,
Eu acho que ele entra lá com a disposição de ficar até o final do governo, de ajudar a consolidar o governo, contribuir para esse governo. Acho que ele vai trazer uma coisa nova que o Pazuello não tinha e que o Taixe não tinha, que é uma certa capacidade de comunicação sobre temas da área médica, do SUS, né? Vai usar um colete do SUS, né? Igual o Mandetta passou a usar quando veio a pandemia da Covid-19, né? Nesse sentido, acho que vai ser muito parecido, inclusive, com o perfil do Mandetta, eu acho, assim, no sentido de ter um certo linguajar em torno da saúde, do SUS, mas baixando a cabeça para o Bolsonaro, diferente da postura que o Mandetta teve de um certo conflito naquele momento. E acho que ele entra assim, né? A visão que ele tem do SUS é uma visão absolutamente focada a partir, não é só do mundo do hospitalar, né? É do mundo da especialidade da cardiologia, da hemodinâmica, da intervenção, que é nisso que ele sempre atuou e militou. Eu, quando fui ministro, por exemplo, recebi ele várias vezes, porque ele representava a Sociedade Brasileira de Cardiologia, no debate sobre tabela SUS, aumento de valor de procedimento. Esse é o quadradinho que ele olha e enxerga, né? Acho que é possível que ele possa reconstruir alguns comitês da Sociedade de Especialidades, tomar algumas conversas sobre isso, sobre outras questões que não só a Covid-19, mas uma postura de absoluta subserviência ao Bolsonaro, né? Então, eu não aposto nele como alguém para mudar os rumos da condução da pandemia. Então, voltando, eu acho que a chance, né, respondendo um pouco o que a Nayara, outras pessoas perguntaram, de mudar os rumos da condução da pandemia é ir construindo, né, vários, né, deslocamentos de poder que possam servir de peso e contrapeso em relação às posturas do Bolsonaro. Que aí tem a sociedade civil, tem um papel muito importante. Reduzido hoje, porque a gente não consegue ir para a rua, né? A gente não tem segurança de ir para a rua, não podemos fazer aglomeração. Isso tem um impacto muito grande, como disse o Arthur, né? Eu imagino, quando voltar a aula presencial na Unifesp, na primeira semana já vai ter um protesto fora Bolsonaro. Quando os alunos verem os cortes que tiveram, cortes de bolsa, a crítica à ciência. Então, fortalecer o que pode ser contrapeso, né, enquanto sociedade civil, que pode ser contrapeso ao Bolsonaro. Nesse sentido, cabe pressionar o Congresso? A pressão ao Congresso, lógico que o Congresso tem uma maioria bolsonarista muito forte, mas a pressão funciona, balança, né? Se é uma pressão direcionada ao parlamentar, se cada um aqui lembrar em quem votou, pressionar em quem votou, né? Pressionar em quem não votou, pega a lista dos deputados de direita aqui do estado de São Paulo, pega a lista dos deputados, dos senadores, né? Isso tem peso. Por exemplo, no debate do Fundeb, isso mudou. Ontem nós derrubamos alguns vetos do Bolsonaro que tem a ver com isso, né? Nós derrubamos o veto da retirada de recursos dos fundos de ciência e tecnologia, que tem a ver com a pressão que as universidades fizeram. Isso tem um peso, né? Os reitores, o conjunto das universidades, os profissionais de saúde, né? Conseguimos derrubar um outro veto que era eu tenho um projeto que eu aprovei junto dos outros deputados também, que era criar uma espécie de um benefício ao profissional de saúde vítima da Covid-19. Quem ficou incapacitado de voltar para o seu local de trabalho tem um benefício específico para isso. Quem morreu, infelizmente, tem um benefício para os seus familiares, tudo. E o Bolsonaro tinha vetado. A gente derrubou esse veto no Congresso ontem, né? Vocês me perguntam, é possível construir maioria para ter um impeachment do Bolsonaro? Eu acho muito difícil, né? Bolsonaro consolidou um número suficiente de parlamentares para impedir o impeachment. Hoje acho difícil, mas pode mudar a conjuntura do país. Semana passada, ninguém imaginava que o Lula teria os seus direitos políticos recuperados, né? Ninguém imaginava que ia mudar o ministro da Saúde. Muita, né? Conjuntura muda, né? Então, eu acho, né? As iniciativas, tem frentes, né? A Frente pela Vida, que reúne 600 entidades, né? Fortalece aquilo que já que pressiona, está pressionando, né, a situação do Congresso. Então, tem um processo, acho, de pressão
E se tem uma coisa que pode ser feita é marcar os parlamentares, né? Por exemplo, pega como que votou o deputado, a deputada, né? A sociedade civil vê como que votou o deputado, a deputada ontem sobre a retirada dos recursos para a ciência e tecnologia, né? Como é que votou? Né? Isso sempre tem um peso, sim. A Nayara pergunta, né? Não tenho dúvida nenhuma, essa coisa do processo de militarização, né? Primeiro, eu vou dividir dois eixos. Tem um processo de militarização das estruturas do governo federal, que tem a ver com essa entrada muito forte de quadros do Exército, da Aeronáutica, da Marinha, em várias estruturas do governo, um número absurdo de cargos comissionados, que são pessoas oriundas ou militares da ativa ou militares que estão na reserva, né? Estavam aposentados já e estão assumindo. Então, e isso significa um processo de adesão desse segmento às atitudes do governo federal. Isso tem um peso, lógico que tem um peso, né? Mas tem algo muito pior do que isso, que é esse processo de organização de uma rede paramilitar que eu não tenho dúvida nenhuma, Bolsonaro prepara, primeiro, um processo muito violento das eleições. Bolsonaro opera com a ideia de inibir as pessoas de participar do processo eleitoral, de fazer atividades, de impor o medo, né? Coisas que já acontecem em áreas muito vulneráveis do ponto de vista de segurança pública, né? Já acontece isso muito, onde as milícias tomaram conta de territórios, você já não conseguir fazer campanha naquele território. Mas acho que ele opera com a perspectiva de fazer algo muito mais intenso do que isso. Inibir as pessoas, que é algo que já vem acontecendo, né? 2014, 2018, as pessoas já ficaram com mais medo de botar um adesivo no carro, né? As pessoas não têm medo de botar um adesivo no carro de quem está votando, com medo de alguém vir lá e quebrar seu carro, né? Começou um processo como esse, né? E acho que ele prepara isso para uma intensidade. A gente vai viver algo que a gente nunca viveu nos nossos processos democráticos, na minha opinião, né? Enquanto um fenômeno nacional. A gente já viveu isso em fenômenos locais, na criminalização no campo, mortes de lideranças rurais. A gente já viveu, o Rio de Janeiro vive isso há mais de uma década já, das milícias em alguns territórios. Aqui em São Paulo, várias áreas muito vulneráveis das nossas regiões metropolitanas, aqui, região metropolitana da capital, região metropolitana da Baixada Santista, de Campinas, você já tem territórios inteiros tomados, né, por organizações criminosas, por milícias, que estabelecem, que impedem de você fazer campanha. Acho que o Bolsonaro prepara isso como um fenômeno nacional, né, para nos inibir. E a gente nunca se preparou para algo como esse. Não estou falando dos partidos políticos, a sociedade como um todo, né? E acho, sim, Nayara, que ele prepara um questionamento do resultado eleitoral caso ele perca, né? Vamos lembrar o seguinte: 2014, o Aécio e quem apoiou o Aécio fez isso em relação ao governo vitorioso. O Arthur Quiorio era ministro, ele sabe o que foi o dia a dia do começo do segundo governo da presidenta Dilma, do esforço de quem era o Aécio Neves e sua base de apoio de inviabilizar um segundo governo, criar um impasse institucional da existência desse governo, questionamento no TSE das eleições, pedido de recontagem, foi no Congresso. Bolsonaro tem capacidade de fazer esse empate institucional uma potência ainda maior. Então, eu acho, não quero passar aqui um cenário aterrorizador, mas eu acho que o Brasil vai viver no próximo período. O Bolsonaro prepara isso, né? Um ambiente de muita violência, de violência no processo eleitoral, de violência caso não tenha um resultado eleitoral satisfatório para ele, de questionamento institucional de quem é o presidente eleito, tentar inviabilizar o governo, né? Num momento onde o Brasil deverá estar numa crise econômica muito profunda, então, com dificuldade de coesão social, tudo. Então, eu acho assim, por isso que é muito importante na área a gente tentar barrar cada tentativa de ato autoritário, diariamente. Não é pouca coisa o que foi a prisão daquele deputado lá, o Daniel Silveira. Hoje, né, prenderam 4 militantes lá em Brasília, o pessoal foi todo mundo para a delegacia para liberá-los. Isso que eu contei aqui no começo, de um atentado aí que teve um jornal
no interior de São Paulo, tem que ser denunciado. Nesse fim de semana, teve um empresário armado que ameaçou, né, o ex-presidente Lula. De imediato, a gente entrou com ação junto à Segurança Pública, junto à Polícia Civil está investigando, o próprio governo do Estado, ou seja, é muito importante, né, uma atitude muito vigilante de qualquer passo. De qualquer passo, a Mel aqui está fazendo uma reivindicação, minha filha. De qualquer passo, né, que signifique avanço no processo autoritário, porque eu acho que ele prepara algo muito grave. Então, foi importante, por exemplo, a reação àquele decreto que ele fez. Então, questionamos no STF, o STF não deu uma posição contrária ao decreto. Então, a gente não pode permitir qualquer passo no sentido de avanço, porque eu acho que ele prepara isso, ele prepara um clima muito violento para as eleições, para inibir a sociedade civil de se posicionar, aparecer, fazer campanha, tudo, e prepara o que fizeram essa semana com aquele menino Felipe Neto e a Bruna Marquezine, gente, é uma coisa impressionante, com uma atriz e com o menino lá que é um influencer do YouTube, né? Então foi importante a OAB se posicionar, cancelaram, a justiça mandou cancelar o processo, então de fato, eu acho que ele prepara um clima muito, muito preocupante. Eu acho que a gente precisa, de fato, estar muito vigilante a qualquer ato de autoritarismo em relação a esse sentido. Padilha, eu acho que é duro a gente escutar todas essas coisas, mas eu acho que está por aí, né? Porque talvez a própria questão do caos instalado, né? E segurar a questão da vacinação, tudo isso, por isso que eu falei, não tem governo, mas tem projeto, né? E o projeto é bastante autoritário, bastante violento, né? É só lembrar que acho que mais ou menos há 10 dias, por volta disso, ou 15 dias, as universidades nós tivemos por um breve período, ainda bem que vocês entraram, a lei de mordaça novamente. Provavelmente algumas coisas que o Arthur disse aqui hoje, ou mesmo que eu disse, ou que outros professores, nós não poderíamos ter dito. O que é isso, né? Eu vivi o finzinho da ditadura militar quando eu entrei na universidade, né? Já era duro, né? Mas depois eu não vivi mais isso. Então, assim, é um projeto da necropolítica, né? É a atração pela morte, pela violência, e a gente sabe que isso leva o medo, e a gente sabe o que o medo é capaz de produzir na sociedade, né? Eu vou passar para o Arthur. Arthur, até tem uma pergunta aí para você, que acho que foi a Rafaela que comentou, sobre um pouco como é que você está vendo essa coisa aí da lei... Como é que chama? A Lei de Segurança Nacional. Professora, deixa eu pedir para mim, eu vou ter que assumir aqui uma tarefa doméstica. Porque você quer ir jantar, né, querido? A sua filha, a Mel, te reivindicou. Foi claramente. Então, tem que fazer ela dormir cedo, porque amanhã ela está assistindo aula à distância, tem que acordar cedo. Eu estou concordando com a Mel, eu acho que ela tem todo o direito de reivindicar o pai dela, tá certo? E você tem o direito de ser o pai dela também. Muito obrigada, Padilha. Eu que agradeço. Obrigada por estar aqui, tá certo? A gente precisa de gente assim, e nós vamos lá, né? Um beijo para todo mundo, um beijo, Arthur. Valeu. Tá? E muito obrigada. Arthur. Até amanhã. Até amanhã, está dizendo. Arthur, então eu passo para você, que aí a gente vai finalizando também. Bom. Mas acho que foi a Rafaela que perguntou sobre essa questão de como você vê a coisa da lei de segurança, né? Para prender e, ao mesmo tempo, intimidar alguns ativistas no Brasil. Ela coloca que hoje Brasília teve 5 ativistas que foram presos depois de estenderem a faixa em frente ao Planalto, chamando o Bolsonaro de genocida. Essa lei pode servir para que o Bolsonaro prenda todo e qualquer manifestante contra o seu governo ou para que a gente perca a liberdade de expressão. Isso aí, Rafaela. Isso conversa um pouco com o que o Padilha estava falando, Arthur. Passo para você e... Então, assim, eu não sei se... Eu era adolescente no final da ditadura, né? Eu entrei na faculdade com 16 anos, em 1981. Fui morar no Rio de Janeiro e militar, me formar ali num lugar onde você tinha
eu estudei em Petrópolis, né? E era sede da Vozes, onde tinha o Clodovil, Leonardo Boff, onde a teologia da libertação era muito forte e tal. Então, eu vivi um pouco esse clima da militância nesse período, né? 81 explodiam as bancas, foi o ano que foi a carta-bomba para a OAB. No 1º de maio, quando explodiu a bomba no Rio Centro, nós estávamos lá, todo mundo da faculdade, assistindo. Ficamos sabendo no dia seguinte, porque quem estava lá dentro sequer soube que teve bomba lá fora, né? Eu sou de uma geração que viveu a distensão, eu não vivi os anos de chumbo. Eu era menino, mas eu vivi a distensão, né? O período que a coisa ainda estava complicada. Já não tanto, mas complicada. E, na verdade, é ambíguo, né? Porque, ao mesmo tempo em que essa pulsão... Eu acho, Rose, que o que mais classifica esse governo Bolsonaro é que eles têm uma pulsão de morte. Pulsão de morte. Pulsão de morte, né? E, assim, eu acho que isso, ao mesmo tempo que serve como força de intimidação, ela, na verdade, também nos mobiliza para a organização e para a luta, porque aí a gente começa a perceber que sozinho não vai dar conta. Mas o Padilha estava falando, eu estava refletindo. Será que, para quem está na periferia da cidade, nós somos de classe média, com certeza, nos assusta. Mas quem é brasileiro, que vive na periferia, entre o PCC e a violência da polícia, a milícia faz diferença? É mais uma força de violência. Ela já está lá, né? Já está lá. Ela não vem com promessa de resolver os problemas. Eu particularmente, assim, eu acredito muito na força da esperança. Porque, assim, talvez pouca gente consiga perceber o significado da fala do presidente Lula na semana passada. Não tem nada de partidário aqui no que eu vou falar. O que eu quero falar é de esperança. É quando alguém risca o chão e diz o seguinte, ó, aqui divide o lado de quem está do lado da civilização, de quem está do lado do humanismo, da vida, e ali está o lado da morte, da barbárie. Você veja, o Fernando Henrique fez uma fala, o Fernando Henrique odeia o Lula, né, de morder o cotovelo, né? Para alguém vaidoso como ele, a pior coisa do mundo é ter que lidar com o espelho do Lula e a popularidade dele. Mas o Fernando Henrique, na sua onisciência, ele fez uma declaração assim, eu não tenho dúvida de que entre o Bolsonaro e o Lula, eu vou no Lula. Eu não gosto, mas eu vou. O que ele está dizendo? É que é o seguinte, quem é democrata, quem tem, vai ter que delimitar. O Fiore, eu já contei essa coisa várias vezes, o Zé Luiz Fiore, um grande cientista social, num congresso da Abrasco, para quem não é da nossa área, Abrasco é a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, no meados da década de 90, fez uma fala, uma análise de conjuntura, trazendo elementos não apenas econômicos da crise econômica, mas da preponderância do neoliberalismo e com a conotação vamos assim, de um certo retorno de um Estado policialesco. No governo Fernando Henrique não foi dos piores, mas tinha também, e no mundo estava acontecendo. E ele fez uma análise tão dura como essa que o Padilha fez, preocupante. E aí eu me lembro muito bem, a Cidinha Pimenta, não sei se ela está aqui com a gente, querida companheira sanitarista, né, está lá na assessoria do COSENS agora, uma pessoa que eu gosto muito. Eu lembro que ela fez uma fala e perguntou para o Fiore, mas, professor, essa análise que você está fazendo é tão dura que não nos dá esperança, e fecha o quadro, né? Parece que não tem saída. E o José Luiz Fiore disse o seguinte, quando a gente produz uma análise de conjuntura, a gente procura trazer os elementos da realidade que está tendendo ou que pode se configurar. Mas não significa que ela está dada, que ela é inexorável, que nós não somos sujeitos e não temos protagonismo para construir uma outra. É um chamamento para construir uma outra conjuntura. Eu acho que o que está colocado para a gente, seja como trabalhadores, militantes, defensores do SUS, seja como gente que preze e acredita na democracia. Aliás, aproveita esse momento, o Lascaux tem feito vários seminários com o tema da democracia. Quem quiser depois participar, coloca aí, pede para conversar o André, a Larissa, a Ju, o pessoal que está aí do Lascaux, passa o contato. Nós temos discutido muito as várias dimensões da democracia, porque essa é uma questão decisiva. Não tem saúde como direito se não tiver democracia. Não tem justiça se não tiver
democracia. Não tem direito à diversidade, respeito à diversidade e à diferença, se não tiver respeito e democracia. Vejam, todos os sistemas totalitários começam arregaçando, arrebentando, e são muito violentos com a diferença. E vivem a partir da desigualdade. Nós já somos profundamente desiguais, né? Portanto, eu acho que o nosso desafio é reafirmar a saúde como direito, é reafirmar a importância da democracia, né? E plantar nos nossos corações esperança. Esperança quando a gente diz, sim, nós vamos fazer pesquisa. Esperança quando a gente diz, sim, nós vamos dar aula, e eu quero dar aula presencial. Nós precisamos voltar, protegido, com segurança, etc. Sim, nós vamos para a rua para poder colocar as nossas posições. Sim, nós vamos defender a democracia. Sim, nós vamos fazer as melhores escolhas, né? Quando eu falei que fiz a remissão aqui ao Lula, é porque começam a abrir os projetos, que venham outros, que venham projetos de centro-direita, etc. Eu prefiro uma direita democrática do que essa direita fascista. Sim. Tem diferença, sim, gente. No jogo democrático tem, tá certo? E eu insisto, né? Eu nunca vou me esquecer de uma outra passagem que eu vivi. Eu estava no primeiro ano, né, de residência, e nós tivemos o Congresso Nacional de Médicos Residentes, e aí eu participei da chapa que foi eleita, tal, e nós tínhamos uma camiseta do Congresso, e o tema era Saúde é luta. Saúde é luta. Foi até o João Palma, o querido amigo João Palma, que morreu há pouco tempo, que bolou essa camiseta, né? Saúde é luta. E quando eu cheguei em casa do Congresso, eu fui para Santos, tal, fui encontrar meu pai, e meu pai começou a brincar, né? Pô, eu primeiro foi fazer faculdade, achei que você ia ser médico, você virou sanitarista. Ele sempre brincava comigo com isso. Depois, eu sempre achei que saúde é médico, é hospital, é remédio. Você vê que esse negócio de saúde é luta, me provocando, né? Mas é isso mesmo, gente. Nós não teríamos o SUS se não fosse a luta. Nós não teríamos a democracia se não tivéssemos lutado por ela, né? A vida é assim, as políticas públicas se constroem na mobilização dos movimentos sociais, dos atores, no jogo da política. Tem que valorizar esse espaço, tá certo? Eu ouvia de todo mundo dizer o Trump é imbatível. Vocês lembram disso? A economia dos Estados Unidos está voando, o Trump não perde eleição, ele vai consolidar a guinada conservadora. O mundo não será mais o mesmo sem o Trump. Não será. Os fascistas de cá e de lá continuarão existindo, mas o mundo não será mais o mesmo. E acho que outros ventos, né? Sabe, aquela história de crise ter que ser sempre percebida como perigo e como oportunidade, dialeticamente, precisa ser considerada. Claro que é um perigo. Uma vitória do Bolsonaro em 2022, ou uma vitória das forças fascistas, ou uma vitória, uma predominância do neoliberalismo, uma vitória da lógica de mercado sobre a saúde, uma vitória da morte sobre a vida, no caso da pandemia, nós estamos vendo quais são as consequências. Mas não está dado que tudo será assim. Eu não sou daqueles que acham que nunca haverá solução. Não sei se porque a gente viu esse país fazer o movimento de construir coisas diferentes, a gente precisa acreditar nisso. Não sei se é porque eu falo aqui, já não mais como um jovem, né, mas como alguém que continua pulsando esperança nas veias, eu não consigo pensar diferente. Acho que não está na hora de entregar os pontos. E, olha, vocês jamais me virão falando de qualquer ação violenta. Eu não acredito nisso, nesse tipo de transformação. Mas eu acho que vai ser um chamamento para que a gente possa ter uma participação muito cidadã, muito ativa, né? Vejam, a opinião pública mostra hoje um grau de rejeição a este jeito de governar que é importante. Tá, vai ter resistência? Vai ter resistência. Mas quanto mais se apequena, né, quanto mais o Bolsonaro precisa radicalizar para manter a sua base fanatizada, mais também vai abrindo os olhos daquele que né, no meio do campo, né, porque este jogo de que nós tínhamos dois polos e que esses polos levaram o Brasil para os extremos e precisava construir um meio, né, foi ocupado exatamente para sustentar o projeto de extrema-direita. A negação da política deu nisso.
Então, nós vamos ter que, entre outras coisas, reconhecer que é também pela política que nós vamos reconstruir um projeto de país. Acho que chega, está todo mundo bastante cansado, acho que é uma oportunidade muito grande, mas eu queria deixar aqui um convite de se somar a gente no LASCO, nas atividades do LASCO. O LASCO, Laboratório de Saúde Coletiva, cumpre muito esse papel de fomentar debate livre, né, para a gente poder, de fato, assim, trocar ideias. Eu saio aqui muito satisfeito, não pelo que eu falei, mas pelo que eu ouvi do Padilha, tá certo? Pela troca que a gente pôde ter, e vamos para uma outra oportunidade. Obrigado, boa noite a todos e todas. Gente, acho que não precisamos, né? Acho que as palavras do Arthur já finalizam esse momento. Eu acho que o nosso compromisso é com a vida, né? O nosso compromisso é com a esperança, e esse compromisso, então, é com o SUS, com a saúde que a gente conhece, já fez e faz, continua fazendo, a despeito de qualquer coisa, né? A gente está vendo toda essa produção. Gente, a gente está com o convite do LASCO. Eu sei que tem um colega, um companheiro que queria fazer uma pergunta, mas nós estamos preocupados, inclusive, com o tempo de cair até a nossa plataforma, né? A gente teve o problema aí com a questão da transmissão via YouTube, mas fica aí, passe a sua pergunta, depois a gente responde. Acho que é o Sérgio que pediu, o Luiz também fez um comentário, o André colocou o canal do YouTube, onde a gente depois manda o e-mail do LASCO. Vocês assinaram uma ficha de frequência, se vocês colocaram os e-mails de vocês, não esqueçam de colocar, além de receber o certificado, a gente também pode continuar divulgando para vocês os eventos, o que vai acontecer, convidando vocês para a reunião. O André já está colocando o e-mail aqui, é LASCO, mas não lascou, entendeu? Nós estamos firmes na luta, é o Laboratório de Saúde Coletiva, com muita vida. É LASCO mesmo, é LASCO! Lascou-se, danado, mas nós vamos embora. E @unifesp.br. Então, lá vocês falam com todos nossos, né? A Nayara, que tinha pedido, estou vendo o rostinho dela aqui na minha frente, e dizer que assim, o nosso compromisso é com a vida, e isso faz toda a diferença. E a maioria do povo brasileiro tem potência para alegria, e se tem potência pela alegria, não vai entrar, na sua grande maioria, na pulsão da morte. A nossa potência é da alegria. É só ver o nosso carnaval, é só ver o nosso futebol, é só ver os nossos valores, é só ver a possibilidade de criação que as pessoas mais vulneráveis, nesses cantos e recantos do Brasil, nos seus vários encontros, são capazes de construir. Essa esperança que o Arthur falou é que a gente não pode perder de jeito nenhum. Bora lá, vamos firme e forte. E vamos pressionar os deputados para fazer a CPI. O Padilha deu uma dica, vamos embora lá fazer, tá bom? Gente, queridos, então, um grande beijo para todos vocês. Por favor, Luiz, põe a sua pergunta no e-mail, tá bom? Luiz não, é o Sérgio, desculpa, Sérgio. Coloque a sua pergunta no e-mail, tá bom? Então, beijo grande, abraços. Logo a gente vai poder fazer presencial. A gente saía daqui e ia tomar uma cerveja, que isso também faz parte da vida, né? Beijos. Beijo, Arthur. Muito, muito obrigada, querido. Tchau, tchau. A gente vai colocar depois no YouTube a gravação aqui do evento, tá bom? Tchau. Vou encerrar. 1, 2, 3, 4, 5, foi. Tchau.